Vocês, mais uma vez estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre a matéria, né, de liderança e criatividade. Hoje nós vamos iniciar, né, encerramos ontem o tema de liderança e hoje nós vamos iniciar falando um pouco sobre criatividade, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Só um instantinho, por favor. Só um instante. Ok. Então, o tema de hoje é criatividade humana. A gente vai começar a dissertar e trabalhar um pouco sobre isso, tá, gente? Deixa eu só pegar aqui. Bom, vamos lá então. Então, o tema de hoje é criatividade humana, tá? O que é criatividade? Então, eu trouxe alguns conceitos aqui que tratam o que é criatividade propriamente dito, tá? Só um instantinho. Gente, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né, de entender o conceito de criatividade. A gente acha que ser criativo, né, ou é muito assim, é você fazer o diferente. Então, no desenvolvimento da obra de Ostrauer, em 1977, ele explica que os seres humanos eles são expostos a polos diferentes da criatividade e da forma como ela pode surgir. Então, todo indivíduo ele se desenvolve uma realidade social, cujas necessidades e valorações acabam se moldando os próprios valores de vida, tá? Então, no indivíduo acaba confrontando, por assim dizer, dois polos de uma mesma relação: a sua criatividade, que representa potencialidades de um ser único, e a sua criação, que será a realização dessas potencialidades, tá? A atividade é única ao indivíduo e ela não pode ser controlada ou exigida através de prêmios materiais ou pressões. Então, o que acontece, gente? Quando você fala de criatividade, você não tem como pensar em outra forma, em criatividade coletiva. É uma coisa muito individual, né? Em algumas empresas, a criatividade ela tem sido estimulada assim constantemente, porque com a criatividade você acaba conseguindo trazer benefícios para a empresa, né? Aqui nós temos um conceito que é do terapeuta Joseph Zinker, em 2007. Então, ele fala que a criatividade representa a ruptura de limites. Olha que interessante. Então, você sai do limite, né? Você sai do normal. Quando você sai do normal, você está sendo criativo, tá? Então, você está rompendo aquele limite que foi imposto, tá? E aí ele finaliza dizendo que com a descoberta da pessoa de que, além de fazer parte do processo por si só, já é um milagre da representatividade ao ser criativo. Então, o Zinker ele entende que é você romper um determinado limite. Então, vamos pensar numa situação bem criativa daqui a pouco, tá bom? Quando nós falamos de empresa, a criatividade ela é um valor agregado ao negócio, né? Então as empresas elas estão cada vez mais buscando profissionais criativos que consigam acabar driblando alguma dificuldade, né? Gente, só para vocês terem uma noção, no setor público, né? Eu já fui funcionário público, já fui concursado. O funcionário que ele é criativo, ele é muito valorizado. Por quê? Porque você tem muita falta de recurso e burocracia. Então aquele funcionário que acaba conseguindo ser mais criativo, automaticamente ele tem mais espaço dentro dessas instituições, porque ele acaba conseguindo resolver um determinado problema com falta de outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, eu trabalhava em um grande hospital público aqui em São Paulo, né? Vocês são de Diadema, um pouco longe de vocês, na região de Santo Amaro, e a gente tinha necessidade de comprar impressoras, porque a gente abria fichas, as impressoras eram matriciais ainda, para quem não sabe o que é uma impressora matricial, é aquela que fica gritando para lá e para cá, e a gente tinha necessidade de comprar impressoras. Como nós conseguimos comprar?
nós percebemos que os filmes de raio-x, eles são muito caros para você vender para fora. E a gente desperdiçava muito filme de raio-x. Então, criatividade acabou gerando recurso para a gente conseguir comprar. Porque um hospital de grande porte, que atendia mais de 1.500 pessoas por dia, acabava gerando muito filme de raio-x, né? Então, com a criatividade, a gente conseguiu suprir uma necessidade que a gente tinha. Um outro exemplo que nós tínhamos também. Quando o paciente chegava, o acompanhante muitas vezes ficava do lado de fora totalmente abandonado. E a gente não tinha uma equipe responsável por dar notícia para esses familiares, né? Então, não podia entrar com o acompanhante, a não ser que fosse menor de idade ou idoso, e aí a pessoa ficava lá fora totalmente sem notícia. Isso se fosse um atendimento de pronto-socorro, se fosse um atendimento de cirurgia, por exemplo, a pessoa ficava totalmente sem notícia. Com a criatividade, nós conseguimos implantar um projeto de voluntariados, buscando pessoas que estavam em escolas como essa, por exemplo, né? Não era essa que ia, mas pessoas que faziam cursos voltados para a área da saúde para poder ficar fazendo trabalho voluntário nessa função. Olha só, você percebe que a criatividade ela acaba trazendo benefícios, né? Então você acaba rompendo aquele normal e fazendo com que tudo seja mais funcional. Tá? Então, quando você fala dentro da organização, as empresas estão cada vez mais procurando pessoas criativas. Né? Algumas empresas, principalmente na área de publicidade, que trabalha com tecnologia, a Google, por exemplo, ela favorece, né, oferece um ambiente totalmente criativo e elas só contratam pessoas que têm esse dom, esse jeito de criar cada vez mais, né? Então, muitas vezes, um currículo criativo. Eu vi um caso recentemente de um rapaz que foi contratado por uma agência de publicidade e o currículo dele ele fez em forma de gibi. Olha que criativo, né? Você acha que uma pessoa dessa não tem potencial, por exemplo, para criar um, um comercial decente, né, que chame a atenção do público-alvo? Então, muitas vezes as empresas estão fazendo dessa maneira, tá? Então, as pessoas que normalmente elas são mais curiosas, persistentes, independentes, né, que têm mais interação social, elas estão mais propensas ao desenvolvimento da criatividade. Então, essas pessoas que geralmente são curiosas, elas acabam querendo entender o que está acontecendo, né? E elas não desistem, né? Tem aquela independência, aquela coisa totalmente diferenciada, né? E acaba conseguindo se tornar mais criativas do que os demais. Dentro desse contexto, então, o Alencar e o Martins, em 1998, eles geriram uma pesquisa das principais barreiras à criatividade. Então, o que acabava impedindo a criatividade de acontecer? Então, eles descobriram dois fatores centrais. Primeiro, o lado pessoal de cada indivíduo e o lado social em que ele convive. Esses fatores, eles acabavam interferindo na vida, na criatividade da pessoa. Então, se a pessoa era um... E aí a gente volta aqui no primeiro parágrafo, né? Se a pessoa ela era persistente, curiosa, independente, ela tinha tudo para ser mais criativa. Em contrapartida, também varia muito conforme o ambiente social, as pessoas que ela convive, os espaços, os lugares que ela frequenta, isso tudo acaba influenciando diretamente. O autor Silva Filho, em 2005, ele fala um pouco sobre a consequência de um bloqueio à criatividade, né? Então, o medo do novo, ele falou, né? O medo do novo, o apego aos paradigmas são formas de consolidar. O que é consolidar? É juntar o status quo, ou seja, eu estou nessa posição, estou, né, de uma maneira bem confortável. Então, quando sentem que não estão sob ameaça de perder o emprego ou cair no ridículo, por exemplo, as pessoas elas perdem o medo de inovar e não revelam suas habilidades criativas. Então, elas caem naquela famosa zona de conforto que nós falamos, né? Então, quando a pessoa ela está nessa situação, ela acaba não se preocupando muito em criar, tá? E aí a resiliência, ela se instala no indivíduo. O que é a resiliência? Você superar os obstáculos, né? Ela se instala no indivíduo quando a própria sociedade boicota as ações criativas. Então, geralmente é dessa maneira. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre criatividade e inteligência. Então, existem algumas teorias de que a criatividade é intimamente ligada com o quociente de inteligência, que é o famoso QI.
tá? Mas não tem nenhum tipo de comprovação científica. Então, as pessoas com extrema criatividade, elas são vistas como mais inteligentes, eficazes, poderosas, e nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa, quando ela é criativa, ela é acima da média, mas nem sempre é isso, né? Então, Goleman propôs que a criatividade ela estaria ligada à inteligência emocional, os sentimentos apurados e com um senso observatório do ambiente e das situações do cotidiano mais aguçado do que a maioria da população. Uma vertente explicaria o porquê das características diferenciadas. Então, nós temos aqui, gente, agora os tipos de criatividade. Quais são? Criatividade individual. O próprio nome já diz, né? É a própria pessoa, é uma característica individual do ser humano, né? Então, é a forma criativa expressa por apenas uma pessoa. Nós temos também a criatividade coletiva ou de grupo, que é a forma criativa expressa por uma organização, equipe ou grupo. Então, geralmente, são grupos criativos que acabam trazendo resultados para aquela organização, né? Então, geralmente, são pessoas que acabam interagindo muito, né, entre si e também com o mundo externo, né, para trazer mais coisas novas, né? Nesse sentido, o comportamento criativo de uma pessoa também ele é fruto da personalidade, né? E, portanto, de se esperar diferentes comportamentos em um grupo de trabalho, podendo se destacar os seguintes. Então, nós temos o comportamento receptivo. O que significa comportamento receptivo? Né? Significa perceber e aceitar possibilidades que na maioria das pessoas ignora ou rejeita. São aquelas pessoas que você fala pode ser uma ideia mais boba possível. Acontece muito, por exemplo, em sala de aula, né? Quando a gente faz uma pergunta, tem medo da pergunta, tô fazendo uma pergunta boba. Não, nem sempre, né? Então, o comportamento receptivo é aquela pessoa que, mesmo por mais banal que seja a ideia, por mais simplória, por mais sem conteúdo seja a ideia, é aquela pessoa que acaba recebendo qualquer tipo de informação. Nós temos o comportamento discriminador, né? Geralmente quem é muito criativo acaba discriminando, então você acaba não conseguindo tolerar, fica intolerante a uma determinada coisa. Então você acaba discriminando alguns tipos de questionamentos ou até alguns tipos de fala, tá? Temos também o comportamento conceitualizador, que é formado por pessoas com mente muito bem organizada e despreocupadas de seguir padrões sociais, né? Então, essas pessoas geralmente elas têm facilidade de entender, integrar, correlacionar as ideias complexas. Pessoas com esse tipo de comportamento geralmente conseguem ver algo extraordinário em tudo. Então, é aquela pessoa que sempre tira uma coisa boa das situações. Esse daí é o indivíduo que tem um comportamento conceitualizador. Temos o comportamento eclético, que são pessoas que têm um interesse amplo, né? Interessa por tudo. Então, isso daí é aquela pessoa que tem a mente totalmente aberta. Esse daí é o indivíduo que tem um comportamento eclético. Nós temos também o comportamento independente. São pessoas que são totalmente independentes, não precisam de ninguém, teoricamente, né? Mas são muito ruins de relacionamento. Então, esse tipo de comportamento nem sempre é positivo, né? Por um lado, você consegue criar, você tem uma certa independência, mas por outro, você não tem um bom relacionamento com as pessoas, né? Nós temos também o comportamento perfeccionista. Esse comportamento é aquela pessoa que gosta de fazer tudo nos mínimos detalhes, né? Sempre gosta de saber detalhadamente as coisas. Então, tem que ser tudo feito com riqueza de detalhes, tá? E aí nós temos o comportamento, por último, saiu aqui, que é o comportamento da honestidade intelectual. O que seria isso? Pessoas criativas, geralmente com esse tipo de comportamento, acabam defendendo o ponto de vista até convencer as pessoas, tá? Então, esse comportamento é aquela pessoa bem teimosa, que acredita piamente naquilo que ela quer realmente e ela acaba querendo convencer a qualquer custo. Esse é o tipo de comportamento, tá? Gente, em relação a essa matéria, só um instantinho agora. Vocês estão percebendo que na aula de ontem aconteceu a mesma coisa, né? Tive dificuldade de conseguir. Eu tô com problema no meu Team Link. E eu tive dificuldades para acessar de novo a nossa
a aula para ele parar de partilhar. Só um instantinho, gente. Só um instante, gente, porque. Agora sim. Gente, desculpa. Honestamente, não sei o que está acontecendo com o meu Team Link. Cada vez que eu vou tentar fechar, ele está me dando um trabalho, uma canseira, que vocês não têm noção de como tá isso daqui. Então, gente, é isso. Em relação à criatividade, até aqui a gente tem que ser criativos, né? Então, exemplos aí que eu dei de criatividade, espero que vocês tenham gostado. A gente vai assistir agora vídeos de apoio, né, para vocês terem também uma noção melhor. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês podem me chamar aí à vontade, tá bom? Até mais.